Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma terça-feira e hoje eu venho mais uma vez com um dos meus pitacos literários para você. E o livro que eu vou recomendar hoje para leitura, daqueles que ainda não leram e os que leram para relerem, eu tenho certeza absoluta que se a gente fizer uma pesquisa, no mínimo aí, eu vou chutar baixo, tá? 7 entre 10 vai indicá-lo como um dos 5 livros favoritos da vida. O livro de hoje eu sei que é o queridinho de muitos e que mora de pantufa no coração de muita gente. Eu tô falando de 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Sim, esse é um livro fantástico. Esse é um desses livros que, se você tá vivo e ainda não leu, você tá perdendo tempo. É simples assim. Se você ainda não passou pela experiência da leitura desse livro, você ainda não viveu tudo que você poderia estar vivendo. Eu afirmo isso para você. E essa aqui, minha ediçãozinha que eu tenho há tanto tempo, tá toda surradinha, coitado, de tantas vezes em que foi aberto e fechado esse livro. E assim, ela tá todo rasgadinho, mas não, eu não troco de jeito nenhum essa minha edição gasta do livro, porque tá, eu tinha coisa eu olhei ali, né, porque toda vez que eu compro um livro, eu assino o meu nome e coloco a data em que eu comprei o livro. Eu gosto de fazer assim, porque eles vão ser meus, e eu adoro comprar livro usado, e eu adoro quando eu pego o livro e a pessoa anterior ou as pessoas anteriores que tiveram aquele livro fazem a mesma coisa. Eu amo isso, eu fico encantada, eu fico horas olhando para aquelas assinaturas e aquelas datas. Mas enfim, olhando a data, eu comprei esse livro em 1999, faz muito tempo, eu era menina e eu tava num mercado de pulgas que tava tendo lá em Ribeirão Preto, a cidade de onde eu venho, e eu lembro que tinha assim uma toalha vermelha estendida no chão e vários livros empilhados. Lá no meio tinha ele, não tava nem em destaque nem nada. Aí eu falei, nossa, tá aí, vou levar pra casa. Acho que paguei R$ 5, alguma coisa assim. Levei pra casa. E ainda outra coisa, foi o livro que eu li mais rápido em toda a minha vida. Porque eu devo ter começado a ler 6 horas da tarde e eu não parei. Em algum momento da madrugada, simplesmente eu acabei de ler o livro. Foi assim, eu não conseguia parar, eu não conseguia fazer outra coisa da minha vida que não ler esse livro. Ele me tomou por completo. E uma das razões pelas quais ele me tomou, eu tenho muito vínculo pessoal com esse livro, tá? Com essa história. Quando eu comecei a ler e toda essa narrativa desse realismo fantástico do livro, a forma, o realismo fantástico me lembrou a minha avó. Minha avó foi uma mulher sensacional. E toda a narrativa do livro, nem tanto um caos ou outro de todas as histórias que vão acontecendo, ou uma personagem, embora sim a Úrsula lembre muito a minha avó, mas a forma de ver o mundo e de contar histórias me lembrava ela contando as histórias de vida dela, as conversas que eu tinha com ela. Então, tudo isso me faz ter um vínculo pessoal muito grande com esse livro e com essa história. E todo mundo que eu conheço que gosta desse livro desenvolve justamente quase como uma interação íntima com ele. É difícil alguém que goste e que não seja um toque muito profundo na alma que recebe. Seja lembrando de uma pessoa, seja revendo a própria vida e tudo isso. E agora tá, entrando no livro em si. Bom, eu não sou a literata, eu não falo dos aspectos acadêmicos. Tem N artigos que você pode ler mirando todo esse lado da leitura para te convencer se esse é o tipo de argumento que você gosta para ser convencido a ler um livro. Eu falo daquela transformação que o livro pode proporcionar pra gente. Porque a coisa mais maravilhosa que tem em você abrir um livro e ler é que você nunca é a mesma pessoa quando você encerra a leitura. Quando você fecha o livro, você se transformou, você é outra pessoa. Porque você viveu um número de vidas, um tempo de vidas
que você nunca passaria. Toda experiência transforma a gente. E não é só a experiência da leitura, mas a experiência de vida de cada uma das personagens com as quais você encontra naquela história, as quais você encontra naquela história, que vão te transformar. Então, toda vez que eu for indicar algum livro, eu sempre vou estar pensando na transformação, nunca na parte acadêmica, tá? Esse é o meu viés, eu quero deixar bem claro para quem estiver me escutando. Aí, pensando nisso, por que você deve ler 100 Anos de Solidão? Bom, além de ser um dos livros mais importantes da nossa cultura, da nossa sociedade, ele é fundamental para a gente que vive aqui na América Latina, e ele é fundamental, tem um aspecto dele que está implícito, mas não muito no nome do livro, é mais ou menos que nem o amar ao próximo como a ti mesmo, que o como a ti mesmo, ninguém se toca da anterioridade a amar ao próximo, mas 100 anos de solidão. Qual é essa solidão? É a solidão de cada um dos indivíduos retratados naquele livro, que embora vivam na família, na cidade, na sociedade, na guerra, são solitários, são brutalmente, avassaladoramente solitários? Sim. Mas acima de tudo, a solidão de Macondo. E a gente pode pensar nisso, porque que é importante agora, eu acho, ainda mais este ano aqui de 2022, fundamental essa leitura. Quando fala dessa solidão, está chamando a atenção para o quanto a nossa cultura, a nossa educação, de todos nós que somos criados desse lado aqui do Atlântico, é uma cultura para o não desenvolvimento de uma consciência coletiva. A gente não consegue se conceber como coletividade. A gente não consegue se conceber como coletividade nem sequer dentro de um condomínio, nem sequer dentro de uma vizinhança. A gente não consegue ter essa união. É essa solidão. Nós somos desconectados politicamente, socialmente, um dos outros. E isso nos enfraquece demais. Quando você lê o livro, principalmente depois... Eu li a primeira vez com 19, a segunda com 21, a terceira com 22, 23, e foi indo e foi lendo várias vezes, durante a faculdade, depois da faculdade, recentemente, em 2018, você vai percebendo, e esse aspecto para mim chama demais a atenção, o quanto conversa justamente com o fato de que a gente não consegue desenvolver uma consciência coletiva. Nós somos um amontoado de indivíduos existindo juntos num lugar. E isso é brutalmente enfraquecedor pra gente. E esse enfraquecimento, ele gera uma série de consequências ruins pra gente. A gente está sempre sujeito à dominação quando a gente é fraco. A gente está sempre sujeito a alguém que chega e domina quando a gente é desunido. E nós somos desunidos enquanto indivíduos uns dos outros, nós somos desunidos em termos de regionalidades, em termos de nacionalidades, em termos de continente. Nós não gostamos dos nossos vizinhos, os nossos vizinhos países e os nossos vizinhos. A gente sempre está de costas para o outro. E o livro retrata o que acontece quando muitas das consequências. Vão ter personagens fortes, vai existir uma força, uma beleza em tudo isso, na vivência que a gente tem aqui. Mas enquanto a gente permanecer na solidão, a gente não vai conseguir de fato construir alguma coisa duradoura. A gente vai construir alguma coisa que vai ter um começo e um fim. E que o meio vai ser sempre extremamente turbulento, conturbado, ruim, com revolta, com dominação, com tiranos aparecendo. Porque uma outra coisa que o livro trata, e trata muito bem, é a ideia do herói, do que vai pra guerra e luta as batalhas e sobrevive aos fuzilamentos. A gente tem uma necessidade muito grande
de que um herói resolva as coisas pra gente, essa imagem quixotesca, esse mito quixotesco, que na verdade nunca vai conseguir fazer nada. E a gente precisa desconstruir a ideia, essa necessidade da figura paternal, da figura heróica, desse mito que vai chegar e resolver todos os problemas da nossa nação e a gente vai poder finalmente viver uma vida boa. A gente só acredita que essa figura possa existir e a gente deposita a nossa fé nessas figuras, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, sejam elas artísticas, sejam elas de onde elas vierem. A gente só faz isso porque a gente não consegue entender que é a coletividade que precisa trabalhar. Porque a gente está isolado e sozinho. A gente está cercado e sozinho. E isso acontece por questões culturais. E isso é todo um debate sociológico, um debate político, e muitas pessoas não têm de forma alguma o saco e a paciência que precisa para estar estudando a quantidade de teoria que precisa para perceber e tudo isso. Então, se você quer entender, compreender tudo isso que eu falei, esse ano aqui, ano de eleição, um ano que tá todo mundo dizendo pra garotada votar, mas votar corretamente é votar pensando na coletividade. E para pensar na coletividade, a gente tem que compreender o que ela é, o que ela faz e, acima de tudo, a consequência de não estar abraçado com ela. A gente não pode nunca jogar no outro a responsabilidade das nossas ações, cada um é responsável pelas próprias escolhas. Mas a responsabilidade que cada um tem sobre a sua própria escolha, ou seja, sobre a sua ação no mundo, é o que nos une. E um excelente livro, um livro arrebatador, um livro desses que lava a tua alma, que te pega pela mão, te faz viajar por todos os cantos, e embora reduzido a uma localidade pequenininha, mas você embarca e vai, sem dúvida alguma, é 100 Anos de Solidão. Para você entender da nossa historicidade, entender do nosso processo histórico, entender por que tantas mazelas e problemas se repetem na nossa história. E não precisa de um longo período de tempo para a gente aqui da América Latina estar repetindo as mesmas dores e os mesmos erros. A gente faz e refaz consequentemente, porque determinadas questões culturais não são trabalhadas como deveriam, a gente nunca teve planos, projetos sociais de quebra disso. E é isso que ele está falando no livro. E ainda tem uma outra coisa muito legal, porque como eu comecei falando, né, o realismo fantástico, que é a forma de narrativa dele, que eu falei que lembra a pessoa da minha avó, a forma de narrativa, tem uma coisa, ele não tirou do nada. Se vocês pararam para pensar, as primeiras descrições do nosso continente aqui, a carta do Pero Vaz Caminha e várias outras primeiras cartas descrevendo entre bilhões de aspas, descoberta, né, do continente americano, porque primeiro era habitado há 55 mil anos por N populações, N culturas extremamente desenvolvidas e que não mereciam a nossa chegada de nós brancos e o massacre que elas sofreram, mas quando os europeus vieram para cá e mandaram a descrição de volta, foi fantástico. Nessa terra plantando tudo dá. Então, o nosso Gênese, o momento do nosso nascimento para o mundo que viria nos explorar e destroçar, é descrevendo como uma coisa fantástica. E isso a gente aprende, né? Nossa, olha, que são as maravilhas da nossa terra. Mas se a gente parar para pensar, isso é uma tremenda de uma condenação. Porque quando a gente é descrito como fantástico, a gente está condenado a nunca olhar para o que verdadeiramente é. E se a gente nunca olha para o que verdadeiramente é, a gente nunca vai ter uma identidade real. Então, quando ele usa e abusa
do realismo fantástico, ele está chamando atenção para o fato de que nós não temos uma identidade real. Porque a gente comprou o discurso do fantástico e parou nisso. E justamente porque sempre existiu um projeto de dominação e exploração para o lado de cá do mundo, nunca foi permitido que a gente ultrapassasse isso para olhar quem a gente verdadeiramente é. E a partir disso, construir alguma coisa real, sólida, e não solitária, como a gente faz. E para mim, essa é a grande transformação. Cada um vai ter a sua. Eu sei que muitos de vocês já leram esse livro, então eu gostaria que deixassem aí os depoimentos de o que foi que te tocou. Eu vim dizer aquilo que para mim foi profundo e alterou completamente a forma como eu entendia o mundo e entendia a vida. Como eu falei, cada vez que eu leio eu percebo mais e mais e mais tudo isso que eu tô falando. E é um livro que para mim ajuda muito a entender uma série de coisas que sem ele eu simplesmente teria uma inconformidade sobre aquilo, que acabaria resultando numa série de sentimentos que gerariam ações sem nenhuma produtividade real para aquilo, mas que me permitem olhar coisas que são escabrosas e compreender que existe todo um projeto cultural por trás, que existe todo um processo histórico, toda uma historicidade e uma série de questões de submissão e dominação que pesam sobre todos nós e que criam todos os valores pelos quais a gente orienta a nossa ação no mundo e que resultam nisso. A gente compreender faz com que a gente simplesmente se conforme e aceite? Não. Faz com que a gente saiba aonde a gente tem que ir para poder mudar de verdade. Então, essa é mais uma razão para você estar lendo 100 Anos de Solidão, se ainda não leu. E já que tá na hype falar para a juventude, a molecada que vai tirar título, vai votar direito esse ano, gente, vocês querem votar direito mesmo? Por favor, leiam esse livro. Entendam quem vocês são, de onde vocês estão falando e por que certas escolhas não podem ser feitas porque nós estamos aqui, deste lado do mundo. Não podem ser feitas em lugar nenhum. Mas pra gente que é submisso, menos ainda. A gente que tá do lado do explorado, menos ainda, tá? Então, vamos lá, vamos adquirir consciência coletiva. E um jeito maravilhoso, delicioso, transcendente, sem dúvida alguma, é lendo 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Esse é o meu pitaco literário da semana. Espero que vocês tenham gostado da dica. Quem já leu, conta pra mim o que pensa, conta pra mim de que forma esse livro te tocou. Qual foi a transformação que causou em você? E quem ainda não leu, corre comprar e ler pra ontem e vem aqui me contar como é que foi. Gente, um beijo e até terça que vem com mais um Pitaco Literário.